Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Podem responder no chat. Então, eu vou começar dando alguns recados, tá bom? Para não atrasar muito a aula. Meu nome é Catarina, eu sou aluna do quarto ano da UCPEL. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. E principalmente a disponibilidade do Dr. João Mauro para nos dar essas aulas essa semana, mesmo trabalhando de linha de frente. Além disso, eu gostaria de pedir perdão pelas trocas de datas e por alguns imprevistos que deram, tanto com o formulário quanto com o cronograma. E a gente vai deixar as aulas vão ficar disponíveis no nosso canal no Instagram e os formulários estarão abertos até domingo de tarde, tá? Para ninguém sair prejudicado sem certificação. Eu quero muito agradecer as meninas que ajudaram na organização do evento e o Ralph e o Alexandre do Westin, que também nos ajudaram bastante quanto à plataforma, quanto aos formulários. Em relação à certificação, é necessário que todos tenham preenchido o formulário de inscrição e pelo menos 2 formulários para as aulas que serão disponibilizados nos finais de cada aula, tá bem? Caso alguém não tenha preenchido o formulário de inscrição, ele vai ficar na descrição do vídeo. E os formulários para as aulas, a gente vai disponibilizando com o decorrer das aulas. Tá bem? A gente tem vários eventos agora em agosto, então se vocês quiserem acompanhar o nosso cronograma, vocês podem entrar no nosso Instagram, a gente sempre publica lá. Se tiverem alguma dúvida no decorrer da aula, podem mandar aqui no chat, que no final da aula a gente vai selecionar todos e vai fazer momentos de perguntas para o Dr. Jornal. Tá bem? Obrigada. Professor, quando o senhor quiser compartilhar a tela. E aí, gente, vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Antes de eu compartilhar a tela aqui, eu comprei eu juro que eu não tô de pijama, tá? Eu juro que isso não é pijama. Eu ganhei essa camisa hoje do paciente, na verdade. Ó. Ele falou que é alguma coisa do Harry Potter, eu não entendi muito bem o que é, mas tudo bem, eu achei bonito. E eu comprei esse negócio aqui, eu não sei usar, gente, é estranhão, porque fica uma coisa na mente do meu óculos. Então, eu tô achando meio estranho. E outra coisa também, olha o que ele faz, rapaz, tu vai já ter um merchandising aqui, ó, fica muito forte, gente. Eu tô meio atrapalhado com isso, acho que eu vou botar essa luz aqui. Mas vamos lá. Olha aí, gente, é muito forte esse negócio. Não dá para quem usar óculos, não. Então, vamos lá. A gente vai falar, cara, primeiramente, seja bem-vindo todo mundo. Será que eu botei share screen aqui? Tava certo, eu errei, gente. É complicado quando a gente bota esse negócio de compartilhar a tela, cara. Você tem que dar uma olhada no que tem aí ao redor, né? Para não pagar nenhum mico. Mas beleza. Essa aula aqui não é a primeira vez que eu dou aula com esses slides, né? A gente já fez em outro evento aqui. Só dou uma adaptada, claro, a principal o objetivo da aula. E aí a gente vai começar a nossa jornada aqui, que eu acho que não adianta nada, assim, é um erro muito comum, né, da gente como médico, como estudante, tentar pensar que o médico bom ou o aluno bom é aquele aluno que sabe muitas doenças, né? Eu acho que não é bem assim, não, que a gente tem que pensar, ao longo da semana a gente vai vendo as aulas, vai entendendo que isso não faz sentido, né, na reumatologia e também não faz sentido em especialidade alguma. Acho que a gente tem que entender a síndrome, entender como abordar inicialmente aquela síndrome e entender que não é um pecado, não é um erro, não é uma deficiência. Se você termina aí aqui nessa semana, ou na faculdade, ou na residência, não sabendo diagnosticar lúpus ou qualquer outra coisa assim. Eu acho que é bom a gente entender as principais doenças, as mais prevalentes, entender
se você não conseguiu fechar para o paciente aquele diagnóstico, mas conseguir deixar num caminho mais certo, né, para outro colega fazer o diagnóstico, ou até mesmo você mais para frente, né? Eu acho que é entender sindromicamente o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, quando a gente pensa, né, primeiro na reumatologia, né, o que faria uma pessoa procurar um reumatologista ou um médico, né, entender que aquela pessoa precisa procurar um reumatologista? Então, essa é uma pergunta muito difícil, né, que eu também nem sei se eu já sei responder. Tem gente que fala que é para quando não se sabe mais o que fazer com o paciente. Eu concordo às vezes. Então, isso também me faz pensar por que eu escolhi ser reumatologista, né? Eu acho que tem umas coisas muito interessantes, né, da reumatologia, e as coisas que mais me fizeram entender que eu queria ser reumatologista primeiramente, eu gosto muito de raciocínio clínico. Eu acho que a coisa que a gente mais precisa exercer na medicina é o pensamento médico. E a reumatologia é uma especialidade que ela te garante isso de uma maneira muito completa. Você exercer o raciocínio, o pensamento médico, né? O reumatologista, ele é um cético por definição. Então, quase sempre o diagnóstico não vai ser reumatológico, né? Então, isso é muito legal, sabe? Você tem que ampliar, você tem que saber muito bem as outras doenças para poder você conseguir fazer o teu diagnóstico, conseguir fechar bem aquilo que você estava querendo, né? Então, assim, eu acho que o raciocínio seria o ponto principal de eu querer ser, de eu um dia ter sonhado em ser reumatologista. O outro ponto é justamente essa coisa de ser uma especialidade muito ampla, né? Eu não quero de maneira nenhuma desmerecer nenhuma especialidade, acho que cada uma tem seu papel, todos muito importantes, mas, por exemplo, um cardiologista ele acaba ficando muito mais ali restrito ao sistema cardiovascular e tal, e até mesmo o seu exame físico. É, o neurologista fica muito mais restrito, a maioria das vezes, no exame neurológico e tudo mais. O reumatologista, ele é um médico que as suas doenças são muito amplas, por mais que ataque o sistema osteoarticular, elas também são sistêmicas, né, na maioria das vezes. Então, tem que estar sempre antenado as queixas e os achados de exame e as alterações laboratoriais, elas são muito intrínsecas e imbricadas com outras coisas. Isso não é exclusivo da reumato, eu acho que endócrino é uma especialidade que também pode ser assim, hemato também pode ser assim, então isso se torna muito legal. E outro ponto bacana da reumatologia é justamente essa questão do cuidado, né? Por exemplo, se você tem afinidade por cirurgia você não vai acompanhar aquele paciente ao longo do tempo, né? A pessoa vai ter apendicite, você vai lá, diagnosticou, operou, fez um pós-operatório, uma consulta ali, tchau. Ninguém fica voltando, né, com cirurgião geral para acompanhar uma apendicite, uma apendicectomia. Não existe isso. São poucas as exceções, né? Isso, repito, não quer dizer que é melhor ou pior a especialidade. É um jeito que você tem que entender o teu perfil profissional. E eu gosto muito da reumatologia por serem doenças crônicas, a grande maioria das vezes, né? E que demandam um segmento mesmo com o paciente e você ter esse vínculo e tal, ter essa descrição de clientela, acho uma coisa muito legal. E por serem doenças sistêmicas, eu gosto muito de ser o médico do paciente, não ser o reumatologista do paciente. Acho que quando a gente pensa na reumatologia, a gente tem que entender que é uma especialidade que cuida de pessoas com reumatismo e não de reumatismo, né? E a outra coisa que eu acho muito legal é que eu acho que nenhuma especialidade tem uma gama farmacêutica tão grande quanto a gente, sabe? A gente prescreve antihipertensivo, a gente prescreve antiepilético, mudador de dor, humor, imunossupressor. Então, o conhecimento de farmacologia na reumatologia, ele é impressionante. E a gente tem medicações que praticamente só a gente usa, né? Alguns biológicos e tal. E isso torna o estudo muito legal, interessante. E tem aquela coisa assim, as pessoas não botam a mão, entendeu? Então, eu acho que até pensando em mercado, é uma especialidade bem legal. E só falar um pouco mais, né, da reumatologia nossa, eu não quero estar sendo prolixo, embora eu seja, mas a reumatologia é uma das três únicas, é uma das três únicas especialidades médicas no Brasil que tem mais mulher do que homem. 2/3 dos reumatologistas são mulheres, né? A outra especialidade que é assim é dermato e a outra é pediatria. Ginecologia é meio a meio, né? Obstetrícia e tal. E otorrino também é uma das que mais
ela se aproxima da metade, o resto tudinho é majoritariamente homem. Tem uma reportagem na Folha bem legal, aí eu vou tentar até arranjar o link para jogar no Twitter, para a gente discutir isso aí depois. Então vamos lá. Vamos falar aqui de uma das peças, não é a única peça, né, da reumatologia, mas o grande motivo, né, de alguém procurar um reumatologista é justamente uma artrite ou uma artralgia, né, e a gente tem que diferenciá-las primeiramente. O que é uma, o que é outra, né? A artralgia é o sintoma, né, da dor articular. A artrite é uma inflamação de uma articulação. A gente tem que entender que a artrite, quando você pensa, né, na inflamação, você lembra lá daquela coisa, né, do rubor, calor, né, perda de função, edema, estou esquecendo alguma outra coisa, que são justamente marcadores inflamatórios, marcadores de que tem congestão vascular e migração leucocitária acontecendo, né? Claro, isso vai estar presente aqui também. Entretanto, a gente tem que lembrar que nem tudo vai estar presente, né? Especialmente quando se trata de uma artrite mais crônica, isso você pode encontrar só edema, entendeu? Só aumento de volume, só diminuição da amplitude de movimento e tal. Então, não leve ao pé da letra isso, tá? Lembre que é um conceito muito amplo. E uma definição que você tem que ter em mente, depois de você definir se é artrite ou artralgia, é se o que está acontecendo é articular ou não. Como assim, João? Porque você pode ter, por exemplo, um aumento de volume por uma ruptura muscular, uma ruptura tendínea, entendeu? Você pode ser um hematoma, aquela dor ali pode ser, às vezes, uma dor visceral irradiada, né? Pode ser uma dor neuropática. Então, tentar definir através da tua anamnese e do teu exame físico, ou às vezes, né, vai precisar de um exame complementar, se aquela situação é ou não vinda da articulação. E eu acho que esse terceiro é o grande ponto aqui do nosso estudo, que se ela vai ser inflamatória ou não, a gente vai conversar sobre isso. E depois que você definiu, né, que é realmente uma artrite, uma artralgia, entender se esse processo ele é axial, se ele é apendicular, ou se ele está ocorrendo em ambos os sítios do esqueleto, né? E é sistêmico, se tem outros órgãos e sistemas acometidos além do osteomuscular. E entender também que existe um perfil demográfico e um perfil epidemiológico que vai mudar a cara aí do teu diagnóstico e, claro, o teu direcionamento de tratamento. Então, assim, gente, se você chegou agora, se você não está a fim de assistir uma aula hoje, preste atenção só agora. Acho que esse aqui é o slide mais importante da gente. E através dele a gente vai conseguir matar a maioria das coisas ou vai conseguir te direcionar para um diagnóstico, se você vai pedir mais exames, se vai ficar tranquilo, se não vai. Então, a gente tem que entender se aquele sintoma, né, aqui eu estou falando tanto de artralgia quanto de artrite, tá? Se esse sintoma, essa síndrome que está acontecendo, ela advém de um processo inflamatório ou um processo mecânico. Antes disso, eu quero que vocês entendam que isso que a gente está vendo aqui na tela é como se fosse um exame complementar. É igual pedir um hemograma, uma ressonância, sei lá. Isso aqui uma classificação que ela tem sensibilidade e especificidade. Então, é claro que algumas pessoas não vão passar por essa peneira. Então, claro que isso aqui vai ter falso negativo e ter falso positivo também. E claro que também tem valor preditivo positivo e negativo. Mas isso aqui é bem, bem acurado. Então, mais de 95% das vezes, isso aqui vai passar pelo teu crivo e você vai conseguir entender o que está acontecendo, né? É claro que tem outras situações que não cabem numa aula que eu acho que aí o senso clínico, a experiência vão te ajudar. Mas 95% das vezes você resolve o teu problema aqui. A primeira pergunta que você tem que fazer é justamente se esse paciente tem rigidez matinal, né? Se fica duro ao amanhecer, fica rígido, fica travado. Aí eu acho que é interessante você entender o local que você está fazendo a anamnese, a classe social ou cultural, etária também, que essa é uma pergunta difícil muitas vezes, mas a rigidez matinal, quando ela é inflamatória, ela demora mais de 30 minutos, né? E quando ela é mecânica, menos de 30 minutos. Mas isso também varia muito da região, eu falo mesmo pela temperatura. Aqui no norte do Brasil, mesmo as grandes artrites inflamatórias, difícil ter mais de 30 minutos de rigidez matinal, porque aqui, né, não é tão frio, pelo contrário. Então, o outro ponto, né, que esse ponto é menos acurado, é se tem fadiga, né? A inflamatória tem fadiga. Pensa, você está inflamado, pensa você gripado, né? Você fica mais fadigado. Então,
você está com quadro inflamatório, claro que você vai ter fadiga. E na artralgia mecânica, em geral, você não tem. Mas é claro, se isso aqui está se tornando crônico, se você tem um quadro de fibromialgico acontecendo, ou outra coisa, até a dor crônica a gente sabe que mexe com o humor da pessoa, mexe com a produtividade, então a fadiga aqui pode acontecer também. Mas via de regra não tem, ou é uma fadiga um pouco menos exuberante. A piora do sintoma, né? A inflamatória é justamente ao acordar. E a mecânica geralmente é no fim da tarde, início da noite, ou também aí quando se correlaciona com a atividade, né? A inflamatória melhora a dor com a atividade e a mecânica piora. Isso é interessante, a gente, na anamnese, olha isso, né? Eu gosto sempre de perguntar, tipo assim, meu querido, que horas que dói mais? Aí a pessoa fala, doutor, dói o dia todo. Então, mas não se contente com essa resposta. Você tem que apurar um pouco melhor. Tá, meu querido, mas diga lá, tem uma hora do dia que é pior e tem uma hora que é melhor, né? Ih, doutor, tem sim. Quando eu acordo é muito pior. Ou quando eu vou me deitar para dormir é muito pior. Então, eu acho que isso é uma coisa, né, que eu critico sempre, né? Essa questão da aprender medicina para cursinho, com macete e tal, você acaba perdendo a arte mesmo do pensamento médico. Então, lembra disso, tá? Lembra de fazer um ajuste fino mesmo dessa parte da anamnese. E agora, eu quero, não é que eu não quero que vocês decorem, entendeu? Se fosse para decorar, a gente não estava tendo aula, né? Eu mandava o slide para vocês, vocês liam, ó, mandei o slide, tá ótimo. Não, vamos tentar entender, né, por que isso está acontecendo. Olha só. Ixi, acabei de instalar meu dedo, mas nem para fazer barulho. Estão ouvindo o barulhinho do meu dedo instalando? Por que está acontecendo isso? Na minha sinóvia, tem um líquido, né? Era para ter, pelo menos. E aí, esse líquido, quando ele vai ficando parado, ele faz bolhas. E quando você está instalando o teu dedo, você está estourando essas bolhas, né? Então, vamos lá. Se a gente lembra, né, aquilo que a gente conversou, se está tendo edema, está tendo hiperemia, dor local, é porque está tendo migração leucocitária, né, especialmente de neutrófilo, né, que faz diapedese. Então, vamos lá, se ele fica mais tempo com esse líquido parado, é claro que vai ter mais dor, né, porque está tendo mais inflamação lá. Então, você vai estar, e é claro que acumulou mais líquido, vai estar mais restrito a movimentação e o processo da expansão da sinóvia também é doloroso, é claro que vai ter mais dor e mais limitação. Então, um jeito que eu gosto de explicar para o paciente, um jeito que eu gosto também de me explicar para eu entender melhor isso, entender, porque quando o paciente acorda, ele ficou 6, 8 horas com isso parado no corpo todo dele e acumulou inflamação. E aí o paciente começou a ter mais dor. E às vezes o paciente mesmo não consegue, doutor, mas por que quando eu vou trabalhar melhora? Quando eu vou fazer as coisas de casa melhora? Aí então fica legal de explicar, né, com essa analogia de estourar o dedo. Outra coisa que eu posso te explicar também é fazer analogia com a dengue, né? Você não sabe que água parada dá mosquito, da doença? Então, água parada dentro da junta também dá. Isso até, essa explicação, quando você consegue ter essa eloquência fisiopatológica com o teu paciente, isso também ajuda na hora de aderir ao tratamento, tá? Porque você vai prescrever exercício físico, o cara vai lembrar em casa, putz, é verdade, olha, a doutora Catarina falou mesmo para mim que água parada na minha junta ia dar doença, então acho que é melhor, acho que ela tá certa, né, em eu começar um exercício físico. Então é bacana, assim, sabe? Eu acho que é um tempo que você investe na tua relação que você colhe os frutos lá na frente. E o edema, né, a primeira coisa que a gente tem que entender, tem gente que fala, a artralgia inflamatória tem edema, a mecânica não tem. Tá errado isso, tá, gente? Não sei o que não tiraram. A mecânica pode sim ter edema. Só que, por exemplo, você torceu o tornozelo jogando futebol. É claro que vai ter edema. E você acha que você tá com artrite reumatoide? Não. Você é um cabeça de bagre que pisou em falso, foi tentar fazer o que não sabe no futebol e se bateu. É claro que vai ter um edema ali, mas por que tá tendo edema? Porque você teve aumento de partes ósseas, né? Você teve ali uma ruptura ligamentar, você teve é, alguma perda de continuidade ali, né? Tem mil motivos. E vai ter edema. E vai ter até rigidez matinal, né, nisso aí. Mas o edema que acontece na inflamatória, ele é mais um edema de proliferação sinovial. Na mecânica, nos quadros agudos ou crônicos tem mil motivos, mas quando a gente pensa no quadro crônico, geralmente é pelo aumento mesmo de partes ósseas e de osteofitose. E crepitação, né, no exame físico, né? Pode falar da crepitação para os pacientes comer soufflé, comer qual é o outro chocolate que tem, que é poroso, eu esqueci o nome, mas tem outro chocolate que é poroso. E fala, doutor, entendi agora. Então é legal, assim, quando você vai exercendo a medicina, você vai assimilando algumas coisas legais que a população consegue entender melhor. Crepitação é quando você junta vai nova uma articulação, ela faz barulho, né?
E o joelho é o que mais faz isso. O ombro também faz. Na inflamatória tem crepitações finas e na mecânica é bem grosseiro mesmo, né? Se quiserem, vão perguntando aí, gente, que depois a gente para e responde, né, no fim da aula. O modo de início e duração da queixa, né, da artralgia e da artrite, também ela é muito importante para a gente, tá? Porque assim, vamos pensar, lúpus. Você acha que o lúpus vai ter a pessoa que vai te procurar com lúpus, ela vai ter queixa aguda, subaguda, crônica, né? É claro que vai ser mais pro crônico. A pessoa que te procura com uma torção de tornozelo, é claro que vai ser aguda, né? Então tem que entender se ela é autolimitada, se não é, se ela vai e volta. Então isso aqui faz parte da anamnese, entendeu? Você entender o modo de ação, de duração, se ela é em crise, se ela é contínua, se ela vai e volta, se no período intercrítico ela tem sintoma ou não. Isso faz parte da tua anamnese de maneira muito objetiva, sem gastar muito tempo. Você consegue ter acesso a isso, e isso com certeza vai te dar mais para frente. Lembra, gastar um tempo aqui é investimento. Faz bem feitinho que isso lá na frente você vai colher o fruto. Esse slide também é muito importante, né? Assim, eu acho que uma das coisas que a gente brincava na faculdade é que o médico tem que fazer o mínimo, ele tem que saber o mínimo para quando ele for dar um plantão, for pronto-socorro, sei lá para onde, para que ele seja no mínimo neutro, para que ele não faça mal. Então, esse slide aqui é para você não fazer mal para o paciente. Tipo assim, alguém tem dúvida? Outra coisa também que a gente brincava na faculdade. Nossa, no grupo de internato a gente era muito bacana, assim, engraçado e tal, discutia muito, e fez muita diferença para eu ser o cara que eu sou hoje. Todo mundo do meu grupo de internato são grandes profissionais, porque todo mundo puxava o outro para cima, sabe? Ninguém ficava, sabe, coisa de fofoca, puxando outro para baixo, bullying, etc. Eram pessoas que eram muito amigas e que realmente todo mundo queria estudar e todo mundo queria. Era uma competitividade saudável, sabe? Todo mundo queria estar no mesmo nível e a gente discutia um com o outro, era muito legal. Então a gente tinha um negócio que a gente chamou do paradoxo do porteiro, né? Que era uma situação assim que o porteiro do hospital saberia mais do que um médico ruim. Então, se alguém chega com essa articulação na portaria do hospital, tenho certeza que qualquer porteiro falaria: Ih, rapaz, você não tá legal, hein? Vamos abrir uma ficha? Alguém tem dúvida que essa pessoa não tá legal? Alguém tem dúvida que essa pessoa desse joelho aí, ela corre um risco de vida, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. Que o porteiro com certeza já ia fazer o possível ali para agilizar. Se tem uma pessoa que é esperta nessa vida, é porteiro de pronto-socorro. Podem conversar com qualquer um. É sempre um bom papo. Então, com certeza, qualquer pessoa do mundo entenderia que esse paciente em tela aí não está legal. E é perigoso o quadro dele. Infelizmente, alguns colegas médicos não entendem. Então, assim, ao mesmo tempo que ele precisa, né, a gente precisa ter urgência nesse quadro, talvez não seja uma coisa ameaçadora à vida, talvez, mas até que se prove o contrário é. E a gente está falando de quem? De artrite séptica, né? Tem uma infecção aí dentro desse joelho e essa infecção matar essa pessoa. Se não matar, né, levar ela para UTI, fazer disfunção, fazer uma endocardite, fazer a destruição dessa articulação, né? Então, assim, isso é uma urgência médica daquelas, né? Tem que ser furado esse joelho para ver o que tem dentro urgentemente. Salvo raras exceções, né? Mas sempre essa imagem ela é sinônimo de você furar a articulação e tirar o que tem dentro. Mas várias coisas podem causar isso, né? Uma crise de gota, ou por outras artropatias induzidas por cristais, uma artrite séptica, uma artrite gonocócica, né? Que, embora seja uma artrite infecciosa, a gente não considera no ramo da artrite séptica. Uma artrite por micobactéria, como tuberculose, uma artrite viral, doença de Lyme, né? Que não faz parte do nosso cotidiano aqui, mas nos Estados Unidos é super comum. Até mesmo trauma, fraturas podem acontecer e ser uma coisa mais silenciosa. Reumatismo palindrômico, que está um pouco em desuso esse termo, mas ainda tem alguns casos, né? Artrite psoriásica pode acontecer, artrite reativa, né? A sarcoidose e endocardite também, né? Sendo uma artrite secundária endocardite. Então, lembra disso, lembra dessa imagem, lembra que isso aqui é uma emergência médica, tá? Isso aqui pode custar a vida do paciente, se você não agir. E a outra coisa também que tem que participar da nossa anamnese, do nosso exame físico, é entender o número de articulações afetadas. Muita atenção aqui. Às vezes o cara te procura, naquele momento ele está oligoarticular, vamos supor. Mas quando você vai ver a história dele, ele é poliarticular. Então aqui não é o agora, entendeu? É a história do paciente. Então a gente pode considerar ela monoarticular, né, oligoarticular ou poliarticular.
Agora, só uma exceção entre óligo e poli. Óligo a gente considera de 3 a 5 articulações, mas tem um óligo estendido, né, na artrite idiopática juvenil, que é assim, é mais de 5 mais grandes articulações, né, mas a gente não chama de poli, na verdade, quando é várias articulações, em geral, pequenas articulações. Mas lembra assim, monoóligo ou poli. Aqui eu acho que não vale a pena você se encaixar perfeitamente, né, dentro da caixa, dentro de um conceito, é lembrar disso. Tem muita articulação, é poli. Aí você já direciona para outro tipo de diagnóstico, né, pensa mais em lúpus, em artrite reumatoide, ou coisa assim. Óligo-articular, pensa mais em doenças como gota, né, entre outras coisas. Em mono vai pensar em mais infeccioso, artrite reativa também, como óleo, também é uma boa. E eu no início de uma crise de gota. E simetria. Simetria, eu acho que a gente tem que entender que não é uma imagem quimérica, né? Não é uma imagem de espelho. Como assim, gente? Por exemplo, simetria, na verdade, significa o mesmo perfil de articulação está sendo acometido nos dois lados do corpo. Vamos botar aqui as minhas mãos. Vamos supor que eu tenho artrite reumatoide. Eu posso procurar você com artrite nos punhos, artrite nessa metacarpofalangiana, nessa e nessa mão. E aqui nessa mão só nessa. Quando a gente vê, não estão nas mesmas articulações, né? É o mesmo perfil de articulação, a mesma fileira. Então isso é uma artrite simétrica, né? Mesma coisa vale para cá, né? Lembra disso, são grupos de articulação, não é, nossa, não é imagem, não é simetria, porque aqui está na quarta e aqui está na quinta, não. Para com isso. E lembra sempre artrite reumatoide, artrite virais e lúpus, né? Mas outros casos podem acontecer também, mas em geral são assimétricas, né? Como artrite reativa, psoriásica, gota, são assimétricas. Então, outro ponto bem legal é a gente entender se ela é axial ou periférica. Agora era para ter trazido uma água para cá, um café, não tem problema. Aí eu vou acabar a aula, eu vou achar que eu tô com Covid, porque vai ficar doendo a garganta. Mas já viu. Dei plantão de 24 ontem e tal, já viu, né? Ai, mas vamos lá. Então, assim, eu acho que antes da gente entender isso aqui, cuidado, tá, com essa informação que a gente vai dar aqui, cuidado, porque isso aqui, gente, pode te confundir se a gente não prestar bem atenção. Bem, o que é esqueleto axial, o que é periférico, né? Pode escrever aí no coisa, né, que eu quero que vocês falem mesmo, não estou querendo desafiar vocês para errarem ou para acertarem, mas o que acontece? A gente tem que entender que existem classificações diferentes. Quando a gente vai pegar os anatomistas, eles falam que periférico é do braço para lá, da coxa para lá. Coisas mais distais, né? E que axial seria as cinturas e a coluna vertebral. E isso são os anatomistas brasileiros, né? Os anatomistas estrangeiros, especialmente os americanos, eles gostam de falar que axial é só coluna. E aí, assim, quando a gente pensa funcionalmente, não tem sentido isso que os gringos falam, né? Os gringos falam muitas coisas sem sentido. Então, a gente lembra, assim, a reumatologia brasileira ela é muito respeitada no planeta todo. Então, pensando nas doenças reumatológicas mesmo, não faz sentido pensar como os gringos, faz sentido pensar como a gente, tá? Porque são diferentes os perfis de doença para o esqueleto axial e para o esqueleto periférico. E isso inclui quem? A bacia, né? Os quadris como parte disso. Então, quando a gente pensa em esqueleto axial, a gente vai ignorar as definições anatômicas mesmo, a gente vai pensar funcionalmente. E o esqueleto axial são os quadris, incluindo as sacroiliacas, e a coluna como um todo. E o esqueleto periférico seria os membros, né? Dos ombros para distal e da coxa femoral para distal. E até mesmo a TM e tal, também entra como periférico, né? Então, por exemplo, as articulações aqui também da caixa torácica com a coluna também são consideradas axiais, né? Então, assim, essa definição ela é confusa, mas lembra disso, vamos pensar funcionalmente, né? As artropatias por cristais, artrite reumatoide, colagenoses sistêmicas como esclerose sistêmica, lúpus, dermatosite, quase nunca afetam o esqueleto axial. Pelo amor de Deus, João, por que você botou um asterisco ali na artrite reumatoide, na R? Porque, caprichosamente, ela ataca a articulação C1, C2. Desculpe. Que é a articulação atlantoaxial, né? Faz uma subluxação, dramático aquilo ali. Então tem que ficar de olho na artrite reumatoide só caprichosamente nessa articulação.
E a osteoartrite, a OA, geralmente ela coexiste um quadro axial com periférico, mas a grande maioria das vezes o quadro axial ele é só radiológico, não é clínico, tá? E acho que é uma discussão, a gente pode até falar de dor lombar em outra aula, vou tentar dar um jeitinho de encaixar. Esquece, é só usar imagem. Muita gente vai te procurar, ai doutor, eu tenho bico de papagaio, papapá. A grandíssima maioria das vezes não é ali o motivo da dor, ele é muito muscular, muito mais fraqueza do core, postura, entre outras coisas, até mesmo sistêmicas ou psíquicas. Então, cuidado com isso, tá? Mas lembra que radiologicamente pode coexistir. Espondilite anquilosante, artrite psoriásica, artrite reativa e artrite enteropática podem ter diferentes graus de envolvimento axial e periférico e que não acompanham muitas vezes o mesmo ritmo, tá, gente? Você pode ter uma espondiloartrite, você pode ter uma sacroiliite e também ter um quadro periférico, em geral um quadro mais de entesite, né, mais de tendinopatia, mas pode ter sim. Então vamos ficar de olho para não ser bitolado. E algumas dessas doenças, em especial a artrite psoriásica, pode ter só periférico, tá? Embora seja uma espondiloartropatia, se for negativa. A IJ, né, que é a artrite idiopática juvenil, nas formas poliarticular e na sistêmica, e a doença de estilo adulto podem acometer também as articulações apofisárias da coluna cervical, tá? É outra exceção também aqui. Acho que vale a pena um comentário, para ter cuidado da anamnese, tá? Um paciente com artrite reumatoide, ele muitas vezes tem, ou com outras colagenoses, né, tem uma dor lombar, dor nas costas e tudo mais, mas não é pela atividade da doença, calma. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter cuidado. Um cara que está todo castigado periférico, é claro que ele vai ter uma postura ruim, é claro que ele vai ter posições antálgicas, e isso pode ser o motivo da dor lombar dele, tá? Mas não é a atividade da doença em si. Então, perceba na anamnese desse paciente que ela vai ter um ritmo mais mecânico, essa dor axial, tá? Percebe isso. E tem cuidado também para fraturas patológicas, né? São doentes de alto risco para fraturas de coluna vertebral pela osteoporose, então cuidado também nesse diagnóstico diferencial. Tô falando muito, gente, falando rápido, sei lá, ou devagar, não sei. Tô de pós-plantão, né? Nossa, gente, até o motivo dessas trocas de data e tal é essa pandemia. Muito médico tá cansando e tem muito colega lá que dá plantão comigo que tá com criança pequena em casa, mulher grávida. Uma colega nossa também que dava muito plantão quebrou a perna. Então a gente tá se virando como pode, sabe, para conseguir dar conta e tá difícil. Mas vai melhorar, quem sabe. Se vocês estão aqui comigo hoje, não estão em casa assistindo isso aí, é porque eu sei que tem gente que está levando a sério isso. Então, quando a gente pensa, né, nas artropatias crônicas axiais e periféricas, a gente tem que entender um pouco mais, né, de cada uma aqui. Então, vamos lá. Eu estou falando duplamente, né, axial e periférica, tá? Não é ou. Elas podem ser inflamatórias, como aquelas que a gente conversou, né, a espondilite anquilosante, a artrite reativa, a psoriásica, a enteropática, a indiferenciada, a idiota, estilo adulto e SAFO, né, que é uma síndrome, isso é uma sigla, autoinflamatória. E elas podem ser não inflamatórias, como osteoartrite e doenças do metabolismo ósseo, né, como a hiperostose esquelética idiopática difusa, a famosa DISH, a acromegalia, uma doença endócrina, ou cronose, a displasia espondiloepifisária também, é um pouco mais em criança e adolescente. Mas entender que não necessariamente ela é inflamatória. E periférica, nossa, quando vem letra pequena dá até medo, né? Tem umas dicas aqui para você tentar encontrar um diagnóstico mais preciso, né? Se o quadro ele é bilateral, ele é simétrico e de grandes e pequenas articulações, é comum de ser artrite reumatoide, né? Especialmente metacarpofalangianas, interproximal e punhos, nunca interdistal. E se ela é interfalangistal, especialmente se for exclusiva, lembra em artrite psoriásica e osteoartrite nodal, tá? Lembra muito bem disso. Se tem a segunda e a terceira metacarpofalangiana com restrição de movimento, lembra da hemocromatose, tá? Especialmente, ela pode fazer secundariamente uma CPPD, né? Uma doença por depósito de pirofosfato de cálcio e causar, né, essa artrite dessas duas articulações. É bem comum na hemocromatose, é muito mais comum do que a gente imagina, né? A doença genética comum da espécie sapiens. 1 para 200 tem a mutação do gene HFE, especialmente no sul do Brasil, né? Um dos lugares endêmicos no planeta Terra. Acho que no sul é 1 para 120, uma coisa assim. Então, quando você tem uma dor proximal grave com poucos achados objetivos, né?
pensa na polimialgia reumática, e eu acho que é um diagnóstico que eu preciso pensar mais, assim, sabe? Eu tô sentindo retrospectivamente que eu tô errando nesse diagnóstico, então lembra disso aí, tá? Lembra do PCR-VHS aumentado, lembra de uma dor um pouco mais muscular, lembra da dor nos ombros, tá? E o sinal da ombreira, né? Lembra aquelas ombreiras antigas que vovó usava? Pensa na amiloidose, né? Como um grande diagnóstico, amiloidose AL, doença genética também. Podagra, né? Que é aquela dor, aquela inflamação só do hálux, lembra ali da gota, né? Como um grande diagnóstico. Então, se você tem aquela artrite... Eita, o que eu fiz aqui, gente? Meu Deus. Peraí, gente, que deu ruim aqui no meu... Eu vou... O Mac é muito ruim, bicho. Nunca compre esse negócio, esse Mac, não. Acho que deu certo agora, peraí. Então vamos lá. Eu queria só lembrar, né? Quando você vê uma artrite assim, né? E ela for um pouco mais for no dedão do pé, lembra mais da gota, né? Como diagnóstico. Pô, tá no slide seguinte, eu fiz isso, droga. E se você ver dor e edema assimétricos, eles podem ser vistos tanto nas espôndilos soronegativas, e lembra da dactilite, né? Aquele dedo no telescópio, dedo em salsicha, como marcador de pensar na espondiloartropatia. Olha só essas imagens aqui, 3 padrões de artrite, né? A podagra, nossa, que unha, hein? Dá vontade de cortar. Eu sempre tô com um cortador perto de mim, hoje eu não tô. Dá vontade de ir lá, pá, cortar essa unha, meu Deus, cara. Meu Deus, que unha feia. Meu Deus. Tô falando dessa da gota aqui, né? Olha esses cabelos também, dá vontade de ir lá e cortar também. Ah. Olha essa imagem aqui de baixo, gente, de uma mão reumatoide, olha que interessante. Eu quero mostrar como uma artrite ela pode ser diferente, sabe, no exame físico. Olha a artrite dessa artrite reumatoide. Primeiro, eu quero que vocês prestem atenção. Aí sim, uma unha de respeito, uma unha bonita, né? Bem cortada. Na outra também, dessa outra, aí sim. Vê aí o indicador direito desse paciente. Olha só como é tortinha a interfalangiana distal, né? Mas junto acabou de dizer para mim, homem, que não tinha alteração na interfalangiana distal, na artrite reumatoide. O que tu tá mentindo para mim uma hora dessa, numa segunda-feira, cara? Calma, 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 calma. Não tem alteração inflamatória ali, entendeu? Só que essa deformidade, provavelmente ela é secundária, entendeu? Teve uma destruição da arquitetura desse dedo, e aí ficou assim com uma sequela, mas veja as outras lá, não tem nada na distal. Isso aqui não é acometimento inflamatório, é uma sequela de um desalinhamento tendíneo ou muscular pela artrite reumatoide ali mais proximal. Então, olha a interfalangiana proximal para você entender como é que é diferente. A artrite de uma artrite reumatoide, ela tem um aspecto fusiforme, né? Tem uma cinturinha, parece um músculo fuso, porque ela respeita o espaço sinovial. Agora, olha esse dedão aí, esse dedo indicador dessa pessoa aí da foto mais em cima. Olha, meu Deus, isso aí é uma baita dactilite, né? Parece uma matriosca, né? Eu tenho certeza que se tu abrir ali, vai sair um dedinho ali de dentro. Isso é uma dactilite, que a dactilite também é conhecida como uma polientesite, né? Tem inflamação que ela não respeita a cápsula articular, né? Não respeita, então é uma inflamação do membro todo ali, no caso do dedo. Isso é muito mais comum na artrite psoriásica, numa espondilite quilosante, né? Numa espondiloartropatia. Então lembra disso, esse aí é o dedo em salsicha, né? Como é diferente o padrão de artrite. Né? E a podagra aí, a famosa podagra. A sequência de envolvimento também ela é muito importante na tua anamnese, né, na tua história clínica. Nossa, eu esqueci de tirar a etiqueta. Se ele é aditivo, né, se ele vai se somando, né, se ele é migratório, terminou num lugar, começa no outro, como no lúpus, se é intermitente, né, como na gota. Você tem a crise, pá, daqui a um tempo você fica bem, não sente nada e depois volta a ter a crise, né. E o padrão local que é o que a gente mostrou na foto. Se é fusiforme, se é assimétrico, se respeita ou não a articulação, se tem um aumento simétrico das mãos e pés, né, o puff hands, puff fingers, como a gente chama, puff feet. Isso tem contratura de flexão. Às vezes você pensa que é uma artrite enorme, mas não, é uma artrite pequena, mas tem contratura muscular ao redor que parece que ela é maior do que ela é. Então, esse slide, ele é mais para a gente refletir, né? Não é para ensinar nada novo.
fazer tudo que a gente conversou até agora é para você tentar focar o espectro diagnóstico, né? Para o cara não sair do teu consultório, da tua sala de atendimento com 1000 exames. Aí eu pedi um reumatograma meu. Não existe reumatograma, entendeu? Não tem porquê um cara com podagra você pedir um FAM para ele. Isso é, sabe, burrice, desculpa a palavra. Então não tem porquê. Não tem porquê também você pedir para uma moça com uma poliartralgia inflamatória, um Hashimoto, um ácido úrico. Se você focar bem no espectro diagnóstico, você vai fechar o diagnóstico com poucos exames e vai ser certeiro. E tem que lembrar que a reumatologia ela é promíscua, né? Às vezes você é traído por ela todo dia. Começa ali o paciente com um quadro, você fecha até o diagnóstico, você tem lúpus. Daqui a um tempo, muda o quadro, e o cara migrou ali para um padrão mais de artrite reumatoide. Não é que o cara lá atrás estava errado, não, gente. É porque muda mesmo, né? A imunologia ela é dinâmica. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com rótulos na reumatologia. Você sempre tem que estar de olho no diagnóstico diferencial, até errado o diagnóstico lá atrás, agora pensou melhor. E nunca compra o diagnóstico de outro médico também, tá? Sempre começa do zero. E tem que lembrar também que uma doença atípica pode ter uma fase atípica. Por exemplo, um cara com uma gota, história clássica, mas de repente ele não começou com podagra, começou com uma crise no punho, entendeu? Depois só vai ter podagra, etc. Então, não caia em rótulos, tá? Essa é uma outra crítica que eu faço para a medicursalização da medicina, né? Ou samarização da medicina, mais atualmente. É que você cria macete, cria decoreba e não entende o paciente, né? E assim, e não te frustra se você atender o cara e não conseguiu fechar. Porra, eu não sei se esse cara tem Sjögren, se ele tem lúpus, não sei. Não importa, calma, vamos com calma, vamos cuidar bem dele, começar um tratamento sindrômico, né, um metrexato, que seja, o que você decidiu lá, enquanto as coisas vão se alinhando, tá? Não fique se cobrando tanto assim. E assim, só um slide para a gente relembrar aqui a conduta do tratamento mais focado, né? Por uma queixa articular, quase nunca, tá? Os opioides serão necessários. Então, gente, eu acho que em um ano, assim, dentro da reumatologia, eu prescrevi 3 vezes opioide, foi por aí 3, 4 vezes e tal. E lembra que na osteoartrite, tramadol e codeína estão associados a maior mortalidade no uso crônico. Não é que você nunca tem que usar, mas sempre usar num período muito curto, até você conseguir estratégias mais seguras e eficazes para tratar aquela dor. Cuidado com o anti-inflamatório crônico, mas ele pode ser usado sim com segurança em curtos períodos, mesmo em idosos, tá? Especialmente se quiser usar o inibidor de COX-2, aí pode usar também. Abusar de inflamatório tópico e de infiltrações também é legal. E usar dose adequada e terapêutica dos analgésicos comuns, cara. Você chega lá, poxa, doutor, não melhorei com paracetamol. Você está tomando quanto? 250 de 12 em 12. Não vai melhorar nunca, né, gente? Toma dose de criança, dose de cachorro. Não, pô, dá uma dose de Pacan, 750 de 6 em 6 horas, de pirona 1 ou 2 gramas e tal. Difícil a pessoa não resistir a essa dor. Difícil, assim, a dor não resistir a esse tratamento, quer dizer. E orienta, assim, não pode tomar tranquilamente, meu querido. Toma um, não melhorou, toma outro, sabe? Não tem medo de prescrever analgésico porque é seguro, não. Uma dose segura, né? E, cara, isso aqui é mais importante que o slide anterior, né? A receita para dor, né? Ela é andar de muleta. Você tem que fazer o paciente ser independente, né? Andar por conta própria. Então, ninguém quer andar de muleta, né? Tem que prescrever exercício físico, tem que entender que exercício, que grupo muscular você quer atingir melhor. Tem que entender como que a fisioterapia é um grande aliado. E, em geral, eu sempre falo assim, olha, quanto mais você se dedicar ao exercício e à fisioterapia, mais você vai se livrar de mim. Menos você vai precisar vir aqui comigo pagar pela consulta, né? Quando é no consultório. E assim, o bom exame físico é indispensável. Você, sabe, economiza, você tem que entender que o exame, ele é tão sensível, tão específico, a maioria das vezes, quanto uma ressonância, quanto um ultrassom. Tem que saber fazer bem feito. Uma das coisas da medicina baseada em experiência que eu mais gosto é aprender cada vez mais a fazer exame físico, sabe? E eu acho que nesse tempo que eu saí da residência é o tempo que eu mais aprendi a fazer exame físico. Estudei exame físico e tal, então é bem legal. E a gente pode depois, mais para frente, compartilhar uns materiais legais aí para aprender exame físico, ortopédico, reumatológico. E perda de peso, tá? Ela é importante no tratamento da osteoartrite, né, de outros quadros inflamatórios também. E lembra que mesmo quadros não relacionados à gravidade, como uma osteoartrite de mãos, também melhoram com a perda de peso, né? Pela questão inflamatória do tecido adiposo, tá, gente? Não precisa entrar em nenhum mérito mais específico do tema e tal, e sem querer também estereotipar as pessoas com sobrepeso, etc. Alguns comentários farmacológicos aqui, né, que o corticóide tem um valor
no uso agudo em artropatias crônicas mecânicas, né, como osteoartrite, mas sempre orientando nos perigos da automedicação. Porque você vai dar 20 de prédio, o cara vai melhorar. E vai pensar, pô, se eu melhorei, por que eu não fico tomando isso sempre? Vai dar ruim, né? Então, lembra disso. É uma medicação boa, tem que sempre orientar teu paciente dos perigos dela. Gabapentinoides, né? Lê aqui gabapentina e pregabalina, são úteis quando tem fibromialgia ou padrões de amplificação dolorosa, né? E na osteoartrite também acaba sendo útil. Avaliar sempre, né, na tua anamnese se tem queixas de sono e humor associados, que podem também perpetuar essa dor. Desculpe-me. E o exame físico sempre procura contratura muscular, né, que também podem ser a origem da dor, pontos miofaciais, pontos em gatilho, que resolvem bem com relaxante, com outras medidas, tá, com pressa, e que você consegue resolver o problema do teu paciente. E na investigação, lembra disso, não tem reumatograma, não existe isso. Os exames sempre são de acordo com a suspeita clínica, tá? Aqui, ó, não tem sentido o FAM para uma senhora de 85 anos com dor nas costas, lembra disso? ASLO é um exame que quase nunca tem valor, não faz parte da abordagem. Ao caracterizar um padrão de artropatia, o leque diagnóstico se estreita. Quanto melhor sua anamnese, menos exames você vai precisar aqui para uma artropatia. E lembra disso, tá? Não precisa de diagnóstico fechado, tem que ser um diagnóstico sindrômico já ajuda muito, tá? E uma foto aqui da frente da minha cidade, que eu tirei 2 anos atrás. Isso aí é um museu que era a prefeitura antigamente, né? E tem uma baleia nesse museu, cara, que em 2008, se não me engano, 2006, uma baleia subiu aqui no Tapajós, acabou encalhando numa praia e infelizmente morreu. E o esqueleto dela está aí nesse museu. Lindíssimo esqueleto desse mamífero. Então, obrigado, gente, quem acompanhou até aqui. Vamos tentar aí responder as dúvidas. Sabe? Como é que eu volto para lá, gente? Catarina, me ajuda? Volta aí, menina. Oi, só uma áudio, pai. Eita, tem um homem nu atrás de ti. Tá no mute. É no meu irmão. Eu coloquei no Né, meu gente? irmão. Pô, tem criança essa hora, sabe? Tem menor de idade assistindo, você bota o cara sem camisa aí, Catarina. Ele passou de usando. Tá, vamos para as dúvidas. Como saber diferenciar a dor e inflamação de crescimento em crianças e adolescentes dos sinais e sintomas de doenças reumatológicas ou autoimunes? Cara, Catarina, eu não entendi nada que tu falaste. Tem como escrever? Escreve aqui, Mandar pelo chat do privado. Fácil. Ah, tá. Nossa, bacana, hein? Bacana essa pergunta. Então, vamos lá. Como diferenciar a dor e inflamação de crescimento em crianças e adolescentes dos sinais e sintomas de doenças reumáticas autoimunes? Cara, lembra assim, quase sempre a mãe tá errada. Quase sempre. Quase sempre ela vai pensar que alguma coisa é muito grave e não vai ser, tá? Então, quase sempre vai ser dor do crescimento ou uma dor de brincadeira e tal. Então, o primeiro passo é tranquilizar a mãe, ou o pai, o tio, o avô, ou quem está levando essa criança. Nunca tranquiliza a criança porque ela já vai estar tranquila. Então, pensa assim, cara, isso não vale só para reumatologia, vale para qualquer troço em pediatria. Quando a gente pensa numa doença grave acontecendo com curumim, com macunhantã, tem que pensar o seguinte, que quais são 3 coisas que sempre acontecem na pediatria quando algo ruim está acontecendo com o moleque. Perda de apetite, criança que não consegue brincar com os outros coleguinhas, com as outras crianças, e irritabilidade, tá? Então, assim, perda de apetite tem outro nome, que é não ganhar peso, né? Então, você vai olhar a curva de crescimento da criança na carteira, e então vai assim, ó, meu querido, minha querida, esse curumim aqui tá brincando com os outros cunhados, com os outros curumim da tua casa, da tua família, sei lá, não, tá ruim de brincar, ele não quer brincar, tá só quer ficar paradinho. Então já é uma coisa que chama atenção, ó, tá toda hora irritado, até quando você vai examinar o moleque tá irritado e tudo mais,
não está querendo estudar, doutor, não está querendo brincar, não está dormindo bem, está toda hora irritado, lembra disso, tá? Como um marcador. E você viu lá, o crescimento dele não está legal, não está paidel e tal. Então, isso é um grande marcador para pensar em doenças reumatológicas. E lembra também tem que adaptar um pouco melhor para a realidade da criança, do adolescente, né? Aquelas perguntas lá de inflamatório ou não. E a dor, né, do crescimento, ela pode ser articular, mas em geral ela é no meio do osso, né? E em geral ela é um pouco mais à noite, né? E melhora, quer dizer, piora quando o cara vai brincar, mas ela não limita. A dor do crescimento não é uma dor que a criança tem que parar o que ela está fazendo para aguentar essa dor, entendeu? Nenhuma criança que preste vai parar de brincar para, eu tô com dor do crescimento. Continua brincando com dor. Tá? Então é mais ou menos aí. Tem outra aí, Catarina? Tá. Vamos lá. Alguém perguntou, queria que falasse sobre a profissão, né? Como é o dia a dia do reumatologista, como é o trabalho em clínica e em hospital. Bem, obrigado pela pergunta, eu gostei, assim, eu acho que foi interessante. Assim, eu acho que a gente não tem que levar a pandemia como referência, né? Porque isso é uma coisa que acontece no século, então agora tá tudo diferente, né? Mas antes disso, eu trabalhava também, dava um plantãozinho ou outro, bem pouquinho na UTI. Eu gosto muito de clínica médica, né? Eu acho que é difícil você ter um reumato que não gosta de clínica médica, e é difícil você ter alguém que gosta de clínica médica que não gosta de reumato. Então, eu trabalho numa enfermaria de clínica, né, vinculada à universidade. O consultório, eu acabo, como eu não atendo plano de saúde, né, atendo só realmente coisa privada, eu no consultório eu vejo muito mais paciente que eu nichei para isso, assim, sabe? Meu nicho mesmo é de doença sistêmica, doença grave, doenças inflamatórias. Então, eu praticamente não vejo osteoartrite, não vejo fibromialgia. Então, meu padrão, acho que é uma exceção, sabe? De preferir ir para esse rumo, sabe? Doenças mais ameaçadoras da vida e tal, né, mesmo. Então, eu acho que é muito interessante. Eu lido com pacientes muito complexos, eu gosto disso. E, e lá no ambulatório também, pelo SUS, eu acabo também foquei um pouco mais nesse perfil de paciente, né? Especialmente as pessoas com lúpus, artrite reumatoide, com vasculites, é o meu perfil de atuação mais incisivo. Assim, não é porque é melhor ou pior, é o meu perfil profissional mesmo. E eu acho muito interessante. A gente responde muito parecer, né? Pacientes internados e tal, tem dúvida na UTI, às vezes no pronto-socorro e tal, tem dúvida na conduta, tem dúvida no diagnóstico, e chamam a gente para avaliar. Acho que é bem legal, eu adoro, como as coisas que eu falei no começo da aula, né? Os motivos de ter escolhido reumatologia, um deles é esse, realmente, esse perfil de paciente, para você raciocinar e tal, que não é de bate-pronto, isso é muito interessante para mim. Tem mais alguma coisa, Catarina? A Catarina trouxe outra pergunta aqui, que é: doenças reumáticas ósseas tem como atenuar as dores do paciente sem usar tanta medicação pesada e por longa duração? Tem sim. Foi o que eu falei na aula, rapaz ou moça que perguntou isso. As medidas não farmacológicas, elas são muito mais importantes que as farmacológicas. Cara, exercício físico é a grande saída. A grande saída, acho que todo reumatologista, todo médico, na verdade, tinha que, em algum momento ali, falar sobre isso com o paciente. Eu falo com 100% dos pacientes. Acho que eu não estou sendo hipócrita, os alunos que já me acompanharam, residentes, internos ou estagiários, né? Eu vi que a Giovana, aí um beijo para você, Giovana, sabem que eu falo para todo santo paciente, santo ou pecador, tem que fazer atividade física, tá? E eu faço também, tá? Não sou hipócrita, não, eu faço também. Que, assim, tanto que isso é uma pergunta legal, que quando a gente pega as diretrizes americanas, até latino-americanas, europeias, eles falam muito isso, sabe? Para você garantir a autonomia do paciente, exercícios e etc., para o cara ficar sem dor por conta própria. Mas o brasileiro, ele é muito paternalista e ele gosta de ser tratado assim. Então é difícil um cara no Brasil não querer medicação. Difícil mesmo, tá? Tanto não importa a classe social ou nível cultural do paciente. Mas a gente sempre tem que trabalhar para evitar que o paciente queira medicação, né? A outra pergunta que a Catarina trouxe para mim foi como os pacientes reumáticos podem agir diante da Covid. Como todo mundo, se isolando em casa, entendendo que não tem tratamento
precoce e eficaz, entender que cloroquina e ivermectina, qualquer coisa não funciona, entender que a gente está na maior crise sanitária do nosso século, sendo guiado por um lunático, né? Acho que todo paciente reumático e todo paciente, todo cidadão tem que pensar assim. E tem que se isolar, porque especialmente os pacientes com doença autoimune, a gente já sabe disso, saiu na revisão do Lancet, né, uma corte bem com mais de 2.000 pacientes nos 5 continentes, que são sim pacientes de risco, né, tem um odds ratio aí bem importante para aumento de mortalidade, né. Não é o grande grupo de risco, mas são um grupo de risco sim. Posso falar um pouco, mas não sei se é muito interessante não, acho que isso aí fica mais para o neurologista falar, né, fica mais para uma questão de neurocirurgia ou de neurologia, eu acho que não. Neuropatia motor é uma coisa muito ampla, né? Acho que dá pra gente falar um ano inteiro sobre isso. Mas é uma síndrome do primeiro neurônio motor, né? Então, acho que não fica legal falar. Gostaria de saber um pouco sobre abordagem prática para clínicos gerais. Eu acho que é isso que a gente está fazendo, tá? Acho que essa aula, ela é isso mesmo. Tudo que a gente falou aqui a gente não quer que ninguém saia daqui super especializado, não é o intuito, né? Eu passei 2 anos fazendo isso, não é em uma semana que a gente vai conseguir, né? Mas eu acho que tudo que a gente falar aqui não quero decoreba, acho que como o clínico, o médico generalista já falando, pode fazer. Nossa, indicação de pulsoterapia pegou pesado, hein? Eu acho que não é o nosso intuito, né? Mas com certeza não vai. Nada do que a gente falou aqui é indicação de pulso, não. Mas ao longo da semana a gente vai falando das doenças e vai rolar assim isso. Legal, qual a referência que eu recomendo? Vamos começar assim, o mais importante, qual eu não recomendo? Eu acho que isso é mais importante, tá? Eu não recomendo cursinho, tá? Medcurso, Sanar, Medicel, sei lá o quê. Eu não recomendo isso. Isso não foi feito para graduação, tá? Isso foi feito para você lá no internato, vai revisar para fazer a prova. Isso é ótimo lá naquele momento. Então, eu não recomendo isso. Agora, o que eu recomendo por exemplo, eu não acho também legal para graduação você pegar o Rockberg e, por sinal, eu tirei hoje da minha estante para levar para o consultório, porque vai sair a nova edição, eu vou comprar a nova edição e eu vou deixar a outra para enfeitar lá. Então, não recomendo um tratado, acho que é muito específico, não vai ser legal. Eu gosto do Current, acho que é uma abordagem bem legal para o aluno, né? Eu gosto muito do Harrison, do Cécio também, do UpToDate, né? O site é bem legal, quem tiver acesso pode usar bastante. Não gosto do Medscape para reumatologia, é opção minha, não que seja ruim. Deixa eu ver se tem um outro. Tem um manual de residente de clínica médica da USP, tanto o manual quanto o tratado são legais para graduação. E tem o livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, eu vou pegar ele aqui. Ele é bem legal, barato, fininho, dá para aprender bacana nele, recomendo, tá? Só não gosto da MB, que ela é cloroquina, mas o resto é legal. E também tem um novo livro da Unifesp, né, de reumatologia. Eu tinha outro livro aqui também, nossa, não está mais aqui, que é o da USP, ele é bem pequenininho, o da USP também é bacana para estudar. E o da Unifesp é um pouco maior, mas também é legal. Então, o da USP é muito mais para lembrete, assim, uma consulta rápida. Mas esse livro aqui é legal, ele é barato, uns R$ 200 por aí. Acho que é bacana ter. Ou é bacana você ter um amigo que tem e te investe depois. Mais alguma pergunta? Enviaram uma no YouTube mesmo. Eu não tô conseguindo copiar pra te mandar. Não sei se tá melhor no áudio agora. Vamos lá. Esse da Lorena aqui, que você está falando? Isso. Tá, vamos lá. A Lorena perguntou, doutor, sabemos que o senhor está na linha de frente nessa pandemia, não me chama de senhor. Como você atua? Há muitas queixas reumatológicas, você atua... Assim, claro, eu estou fazendo meu consultório, né, agora que deu uma melhorada, que eu voltei a atender no consultório, nosso ambulatório, infelizmente, não parou por muito pouco tempo, 2 semanas, então, nossos pacientes, a maioria, continuam vindo, né? Então, a gente tem, eu até conversei, fiz um fio disso no Twitter, que tem a ativação heteróloga, né, do vírus, qualquer vírus pode fazer isso, não é novidade da Covid, não. Então, os pacientes estão muito mais ativos, mais sintomáticos. Muita gente perdeu medicação, né, porque não conseguiu ir nas farmácias pegar medicação de alto custo e tal. Então, foi muito mal organizado. Sabe? Foi péssima gestão dessa pandemia, mesmo para pacientes não Covid, né.
Eu atuo na pandemia ali de frente como na UTI mesmo, né? Então, em geral, a gente não consegue conversar muito, infelizmente, com nossos pacientes. Eles não estão em condições de conversar. O Clínica Médica da USP, é isso mesmo, Larissa, é esse mesmo, tá? É esse livro mesmo. Então, mais alguma coisa, gente? A princípio eram esses para hoje. Eu queria agradecer a presença de todos e a disponibilidade de Simão. Mandaram mais um, Maria Carolina. Ó, só responder a Maria Carolina que não é importante, tá? Não é importante, não faz parte do tratamento, não tem evidência científica para isso, nem para nada dentro da reumatóide, só para gastar o dinheiro do povo. Mas, em geral, não é não. Acho que foi, né, Catarina? Acho que sim. Acho que era isso. Muito obrigada, doutor. Aí acho que Então, se tiver alguma dúvida, tchau, tem na tchau. descrição. Na descrição do vídeo tem o formulário pós-aula. Tá bem?